Todas as decisões que tomamos, sabe? Desde o que comer ao pequeno almoço até às escolhas que mudam uma vida, tudo isso parte de uma ideia fundamental, a de que somos nós que estamos no comando. Mas será que estamos mesmo? Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das questões mais antigas e mais fascinantes da filosofia. Será que somos livres ou apenas passageiros nas nossas próprias vidas? E a questão central é mesmo esta: o que é que distingue um piscar de olhos de propósito de um tique nervoso que não conseguimos controlar? Pense bem, ambos são movimentos do corpo, mas um parece vir de dentro, de uma vontade, enquanto o outro simplesmente acontece. É nesta diferença que começa toda a nossa investigação. Esta imagem aqui é perfeita para ilustrar a ideia. De um lado, temos um ato deliberado, com um objetivo claro, remar um barco. Do outro, algo que acontece a uma pessoa, uma queda. A primeira é o que chamamos de ação. A segunda é um mero acontecimento. A nossa missão, então, é perceber exatamente o que é que as separa. Ok, então este vai ser o nosso roteiro para tentar desvendar este mistério. Primeiro vamos definir o que é, afinal, uma ação. Depois, vamos entrar de cabeça no dilema do livre-arbítrio, que é onde a ciência e a nossa experiência parecem bater de frente. A partir daí, vamos explorar as 3 principais respostas para este conflito e, no fim, vamos ver por que é que esta questão continua a dar o que falar. Muito bem, primeira etapa. Antes de sequer começarmos a discutir se somos ou não livres, temos de concordar sobre do que é que estamos a falar. Afinal de contas, o que é que constitui uma ação? Vamos começar pela base de tudo. O universo está cheio de coisas que acontecem, ou seja, de eventos. Um terremoto é um evento. Uma folha a cair de uma árvore é um evento. E, olha, as nossas ações também são eventos, claro, mas pertencem a uma categoria muito, mas muito especial. E o que é que torna estes eventos tão especiais? A presença de um agente. O agente é o quem por trás do que. É uma pessoa com uma mente, com pensamentos, crenças e vontades que, claro, influenciam o seu comportamento. E aqui está a peça-chave, a intencionalidade. Uma ação de verdade é feita de propósito. Tropeçar e cair não é uma ação, mas dar um passo em frente, de forma deliberada, isso sim é uma ação. A intenção é o que transforma um simples movimento corporal num ato com significado. Agora que já temos uma ideia do que é uma ação, chegamos a um dos maiores problemas de toda a filosofia. É quase como uma colisão frontal entre duas das nossas crenças mais profundas. De um lado do ringue, temos o determinismo. Esta é basicamente a visão de mundo que a ciência nos apresenta. Ela diz que tudo o que acontece, desde o movimento dos planetas até as reações químicas no nosso cérebro, é o resultado inevitável de causas anteriores. Esta imagem visualiza a ideia de uma forma muito interessante. É como pensar no universo como uma fila gigante de peças de dominó. Cada evento é uma peça que cai e que inevitavelmente derruba a próxima, numa sequência perfeitamente previsível, ditada pelas leis da natureza. E aqui está o conflito. A ciência sugere um universo de causa e efeito, onde as nossas ações são apenas mais um elo nessa corrente. Mas a nossa experiência do dia-a-dia, a nossa sensação interior, grita o contrário. Sentimos que escolhemos, que pensamos nas opções, que o futuro está em aberto. Então, como é que os filósofos tentam resolver isto? Basicamente, existem 3 grandes campos, e esta tabela resume tudo na perfeição. Ou o determinismo está certo e a liberdade é uma ilusão, ou a liberdade é real e o determinismo está errado, ou, de alguma forma misteriosa, os dois podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Vamos explorar cada uma destas possibilidades. Vamos começar pela posição talvez mais desconfortável, a mais difícil de aceitar: o determinismo radical. Esta teoria defende que a nossa sensação de liberdade, por mais forte e real que pareça, não passa de uma grande ilusão. Schopenhauer captou esta ideia de forma brilhante. Nós pensamos que podemos escolher entre várias opções, certo? Mas, na realidade, somos como a água do exemplo dele. O nosso percurso é ditado por causas que muitas vezes nem sequer conhecemos. A escolha que fazemos é, na verdade, a única que poderíamos ter feito. Mas, espere aí, se ninguém é realmente livre, como é que podemos culpar ou elogiar alguém? Este é o ponto crucial. A resposta do determinista é pragmática. Eles dizem que a punição não precisa do livre-arbítrio para fazer sentido. Prender um criminoso não é sobre culpá-lo, é sobre impedi-lo de fazer mais mal.
e para desencorajar outros de fazer o mesmo. É só mais uma intervenção na cadeia causal. Agora vamos para o extremo oposto, o libertismo. Esta teoria dá um voto de confiança à nossa experiência. Diz que a liberdade é real e que, se isso significa que o determinismo universal está errado, então que assim seja. E ninguém expressou isto de forma mais forte do que Sartre. Para ele, a liberdade não é apenas uma característica nossa, é a própria condição da existência humana. Não somos definidos pelo passado ou pela biologia. Nós somos aquilo que escolhemos ser, a cada momento. O libertismo vê a escolha não como um elo numa corrente, mas como uma verdadeira encruzilhada. O passado trouxe-nos até este ponto, mas a partir de agora, vários caminhos são realmente possíveis. Ao escolher um deles, damos início a uma nova cadeia de causas no universo, uma que não estava pré-determinada. Bem, até agora parece que temos de escolher. Ou abraçamos a ciência e abrimos mão da liberdade, ou defendemos a liberdade e desafiamos a causalidade. Mas e se isto for um falso dilema? E se for possível ter as duas coisas? Essa é a promessa do compatibilismo. O grande truque do compatibilismo é este. Ele diz que temos estado a pensar na liberdade da forma errada. Ser livre não significa que as nossas ações não tenham causa. Isso seria só aleatório. Ser livre significa que as nossas ações são causadas pelas coisas certas. As nossas crenças, os nossos valores, os nossos desejos, e não por uma força externa que nos obriga. Este slide torna a distinção super clara. Nos dois cenários, a ação, ficar em casa a estudar, é determinada por algo, mas no cenário da direita é determinada pelos próprios desejos da pessoa. Para um compatibilista, isso é ser livre. No da esquerda, a pessoa é forçada. Isso não é liberdade, é a diferença entre causa e coação. Depois de explorarmos estas três grandes teorias, pode parecer que o problema está resolvido. Mas a verdade é que este continua a ser um dos quebra-cabeças mais persistentes e mais difíceis de toda a filosofia. Uma das razões pela qual é tão complicado é algo a que se chama contradição performativa. Pense nisto. O próprio ato de debater sobre o livre-arbítrio, de pesar os argumentos, de tentar persuadir outra pessoa, tudo isso parece partir do princípio de que somos livres para mudar de ideias com base em razões. Dizer eu não sou livre é, em si mesmo, um ato que parece livre. É um verdadeiro nó. E assim, a questão final fica a pairar no ar. A decisão de chegar até ao fim desta análise foi uma escolha genuína, uma entre muitas outras que poderiam ter sido tomadas, ou foi o resultado inevitável de uma longa cadeia de causas e efeitos que começou muito antes de se carregar no play? A resposta, tal como o próprio problema, continua em aberto.